A vida às vezes dá um tapa na nossa cara e vira 360 graus, 100% de mudança, sem nenhum aviso prévio, né? Oi, gente, bem-vindas ou bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje vamos ter um dia de faxina aqui em casa, porque assim, ó, sem condições de deixar essa casa do jeito que tá, tô com um dia livre e vou levar vocês comigo porque a gente tem muito o que conversar. Eu tô querendo falar um pouquinho sobre mudanças na nossa vida e coisas que acontecem assim, sem a gente tá preparado, porque basicamente todas as mudanças que acontecem a gente não tá preparado e a gente tem muita mania de negar as mudanças, ir contra essas mudanças. E eu acho que a gente tem que aprender a entender essas mudanças melhor e, tipo assim, lidar com elas. Porque elas vão acontecer independentes. A gente ficar adiando a mudança, odiando a mudança, querendo mudar a mudança, entendeu? Vai ser muito pior pra gente, porque ela já vai acontecer. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ter que andar com esse aspirador todo aqui na casa é uma confusão, porque aqui em Portugal, pelo menos na minha casa, o aspirador ele é central. Então você tem esse tubo e aí você coloca na parede e vai aspirando. Só que cansa, tá? Juro pra vocês. Enfim, eu sinto que antes de eu me mudar pra Portugal, eu não sabia muito bem lidar com as mudanças da minha vida. Também vamos dar um desconto que eu era nova, né? Eu vim pra cá com 15 anos. Então, tipo, se aconteciam mudanças, não eram, assim, aquela grande coisa, né? E quando acontecia, meus pais meio que lidavam mais do que eu com a minha mudança, entendeu? E aí quando aconteceu essa coisa de mudar de país, ter uma coisa assim, uma mudança grande realmente que fosse interferir na minha vida, eu comecei a ter que aprender a lidar com isso. Não tive medo da mudança, eu lembro de vir super animada, eu queria mudar, eu sempre gostei muito da mudança, gente, eu sempre gostei de sair da minha zona de conforto. Claro que eu nunca me senti confortável fora da minha zona de conforto, mas eu sempre gostei muito. A questão é, nessa época era uma mudança boa, e eu sou muito grata pela minha primeira grande mudança na vida ter sido uma mudança boa, ter sido uma mudança que eu queria fazer, sabe? Só que às vezes existem mudanças que a gente não consegue entender o porquê que elas acontecem. São mudanças que no momento que elas ocorrem, você pensa, nossa, minha vida tava tão boa e aí decaiu 500 degraus. Tipo assim, o que aconteceu? E aí a gente demora pra entender o porquê que ela tá acontecendo, o que você tem que aprender com isso, por que ela pode ser melhor, por que ela pode ser pior. E isso tá acontecendo comigo. Desde novembro de 2024, a minha vida tava assim, ó. Eu tinha planos, eu tinha uma visão do que eu ia fazer, porque eu tinha um caminho traçado, sabe assim? De repente, pumba, desmoronou. Mudou tudo, gente, tudo mudou. Eu ainda não vou falar muito bem sobre isso pra vocês, mas mais pro futuro talvez eu fale. Mas o que vocês precisam saber é, tudo mudou de uma hora pra outra, ninguém tava preparado pra essa mudança e eu demorei muito pra entender o porquê que ela tava acontecendo e pra conseguir lidar com ela. Muito no nível de tipo assim, foi em novembro que aconteceu assim a grande mudança, novembro de 2024, a gente tá em maio de 2025. Eu acho que eu só comecei a entender realmente, lidar com essa mudança em abril. E aí eu não tô entendendo, não tô lidando. Mas eu tô bem melhor do que eu tava antes. Só que é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, porque é muito fácil a gente colocar no lugar de vítima, ficar se lamentando e ficar, ai, coitadinha de mim, tudo deu errado. É muito fácil, gente, a gente se colocar nesse lugar. Muito. A gente tem que estar trabalhando constantemente pra não se colocar como vítima, não se coitar coitadinha, entender o que tá acontecendo e pensar, tá, eu quero ficar aqui, eu quero ir pra ali, eu quero ir pra onde, o que eu tenho que fazer pra estar lá, o que eu tenho que aprender agora que tá acontecendo essa mudança, e assim vai. Olha, gente, pra vocês entenderem, isso aqui tá na parede e aí você coloca esse tubo e ele vai fazendo o trabalho dele. Às vezes a gente tem planos que a gente acha que é o nosso plano perfeito pro futuro perfeito, o nosso sonho que vai dar certo. Só que às vezes eles não cabem na nossa vida, eles não cabem no plano que Deus tem pra nossa vida, ou que o universo tem pra nossa vida, o plano que a gente tem que seguir de verdade, sabe? Só que às vezes a gente tá com tanta certeza que aquilo que a gente planejou é o que é pra ser da nossa vida, é o melhor pra gente, quando acontece alguma coisa que tira ele do nosso caminho, sabe? Que dificulta talvez chegar lá, a gente fica meio perdido, a gente fica lutando contra a ideia de que talvez o plano tivesse errado, a gente fica lutando contra a mudança pra tentar voltar pro caminho daquele que a gente tava antes. Mas uma coisa que eu tô percebendo é, às vezes a gente tava no caminho errado e a única forma da gente ir pro caminho certo era acontecendo essa mudança drástica, era acontecendo essa loucura, sabe? Então muitas vezes quando acontecem mudanças que a gente não tava nem um pouco à espera, o melhor é parar, refletir e recomeçar. Porque às vezes o recomeço é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós. O fato de que uma coisa fora do seu controle te obrigou a desistir de um caminho que você estava seguindo, do seu objetivo que você estava seguindo, é desesperador, eu entendo, porque isso aconteceu comigo. Eu tava com um caminho planejado, eu tava com tudo organizadinho, eu tinha minha faculdade, eu sabia o que eu queria me formar e onde eu queria trabalhar e o que eu queria fazer exatamente. De repente aconteceram muitas coisas que me fizeram ter que tomar uma decisão de trancar a faculdade. Ou seja, tudo que eu tinha imaginado pra minha vida desmoronou ali, naquele exato segundo que eu tomei aquela decisão, que nem foi uma decisão, foi meio que tava fora do meu controle e eu podia escolher tomar essa decisão ou deixar a vida tomar essa decisão pra mim, porque isso ia acabar acontecendo de qualquer jeito. E aí eu me vi desmoronada, eu me vi assim, sem caminho, eu me vi perdida, eu me vi irritada, eu me vi sem entender nada, eu comecei a ficar
com raiva do mundo, porque eu falei, poxa, e agora? O que eu faço? Eu lutei tanto pra chegar onde eu tava, e agora eu não tenho nada, tipo assim, tudo que eu tava lutando, acabou. E agora? Só que aí com o tempo eu fui percebendo que eu podia ou manter essa reação negativa e ficar com raiva do mundo e ficar meio paralisada ali na minha perdição, no meu momento de perdida mesmo, no meu momento de raiva, no meu momento sem rumo, ou eu podia ver isso como uma oportunidade de focar em outras coisas, como uma oportunidade de me reconectar comigo mesma, de entender realmente se aquilo que eu tava fazendo era o que eu queria ou se eu queria outra coisa, de recomeçar. Eu não sei vocês, mas eu tinha esse plano todo da minha vida traçado, mas eu tinha muitas outras vontades, muitas outras ideias, muitas outras coisas que eu queria testar, só que eu não ia conseguir testar se minha vida seguisse do jeito que tava seguindo. Então eu senti assim, pronto. Isso é uma oportunidade pra eu recomeçar. Se eu não gostar, talvez dê pra eu voltar pra onde eu tava. Talvez não dê, não sei. Mas ou eu vou ver minha vida inteira com um filtro negativo, ou eu vou ver minha vida com um filtro de, ok, vou recomeçar, deixa eu explorar outros interesses, deixa eu explorar outras coisas, deixa eu continuar, deixa eu viver. Não vou parar de viver porque mudou. Eu vou viver mais, eu vou tentar entender o que aconteceu, eu vou tentar entender a lição que eu tenho que tirar dessa mudança, sabe? Vou tentar sair dessa mudança melhor. Quando as coisas começarem a se reencaixar de novo, eu não tá com raiva, eu não tá perdida, eu tá melhor, eu ter virado uma pessoa melhor. Só queria dizer que eu tô lavando a louça de luva porque senão estraga a unha, né, gente? Vocês sabem, eu fiz a minha unha ontem, literalmente, então eu não estou afim de estar estragando ela com detergente. E também, vou ser sincera, que é muito mais confortável lavar a louça de luva do que ficar pegando na comida molhada, né? Então, dica, tá? Vou hidratar meu cabelo agora, só vou tirar esse brinco pra não ficar puxando brinco, né, quando eu pentei o cabelo. Mas tá com uma luz escura assim, porque o outro negócio quando eu ligo faz muito barulho, né, que é aquele negócio que puxa ar, sabe? O exaustor, não é exaustor, enfim, faz muito barulho, então vou deixar desligado, vai ficar assim. Mas vou hidratar meu cabelo porque tá podre e eu sinto que toda vez que eu faço faxina eu também tenho que tomar banho premium, pelo menos andam lado a lado. Então vou aproveitar e eu gosto de hidratar antes de tomar banho. Também não sei porquê, eu vi uma vez que as pessoas faziam assim e eu faço. Eu molho um pouquinho, depois passo minha máscara e deixo o tempo que eu quiser, né? No fundo devia ser tipo, acho que 5 a 10 minutos, deixo o tempo que eu quiser. E é sobre. Voltando a falar das mudanças. Com tudo que aconteceu, eu percebi que eu posso tentar me aventurar em outros caminhos, como eu já falei, né? E não só em outros caminhos, os óbvios, mas, por exemplo, eu quero voltar pra faculdade. E eu comecei a pensar, será que eu não mudo de curso? E será que eu continuo o mesmo curso, mudo o curso? Eu me vi cheia de oportunidades. E eu sinto que é muito comum quando a gente tem uma mudança muito drástica, da gente se ver só perdido e a gente só vê o que a gente perdeu e não vê o que a gente pode ganhar com essa mudança. Porque não existe uma mudança que não venha com coisas positivas. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Inclusive as mudanças que a gente pode estar achando que está tudo dando errado e acabou a vida, na verdade não. Na verdade tem uma coisa super legal vindo por aí. E depois de 6 meses sofrendo, né, achando que minha vida tinha acabado, eu comecei a ver a mudança como uma oportunidade de focar em coisas que antes, por exemplo, quando eu estudava, né, na faculdade, eu não tinha tempo de focar. Uma delas foi a criação de conteúdo. Eu percebi que eu tinha muito mais tempo, né, na minha mão agora pra eu focar na criação de conteúdo, então decidi que eu ia focar, não ia perder meu tempo. Por isso criei esse canal, também comecei a postar muito mais no Instagram, lá no meu daily, se vocês quiserem seguir, tá aqui na descrição. Tô tentando me dedicar a criar conteúdos mais interessantes, não só qualquer coisinha, sabe? Criar conteúdos mais interessantes. Também voltei a estudar alemão, que é uma língua que eu já estudava no Brasil quando eu tava na escola, só que, né, gente, língua que você estuda na escola, qual a chance de você aprender de verdade? Quase zero, né? Olha, essa é minha máscara, se vocês quiserem saber. Enfim, voltei a estudar alemão, assim, pelo Duolingo, foi, mas é melhor que nada, eu tô voltando a ficar familiarizada com a língua, né? E tô procurando cursos pra fazer enquanto eu não volto à faculdade. Então, eu procurando cursos online mesmo, cursos gratuitos online, vendo se eu descubro alguma área nova de interesse, sabe? Tô fazendo mais momentos de meditação e escrevendo mais no journal, porque eu quero me conhecer mais. Eu tô com a oportunidade de passar mais tempo comigo, sem o estresse da faculdade. Então, eu não quero deixar esse tempo ser perdido, sabe? Porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que minha vida vai voltar um pouquinho ao normal, vai voltar pros eixos, sabe? E quando isso acontecer, eu não posso ter perdido todo esse tempo dessa mudança. Eu não posso ter vivido, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que quer que seja, sem fazer nada e, tipo, gastando meu tempo e perdendo a pessoa que eu sou pra voltar, depois de, sei lá, 1 ano, voltar pro mesmo lugar que eu tava. Tipo assim, não evoluir nada. Não, não pode ser assim. Então eu vou evoluir nas coisas que eu já queria fazer, mas a faculdade não me permitia. Isso tudo pra dizer que a gente tem que começar a olhar pras coisas
de uma forma mais positiva, sabe? Eu não tô falando de positividade tóxica, não, tá? Mas de uma forma positiva, no sentido de, ok, isso tá errado, como eu vou fazer pra resolver? Essa porta se fechou, que outras portas abriram? Ou essa porta se fechou, abriu uma janela pequena, mas abriu alguma coisa. Será que eu vou? Será que eu passo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão pegando a mensagem? Eu quero que a gente acabe esse vídeo com a ideia de que recomeçar não é um sinal de que tudo deu errado, eu falhei e agora eu tenho que recomeçar. Não, é a oportunidade de encontrar algo que realmente faça sentido pra você, que realmente vai agregar algo na sua vida, vai te fazer feliz, vai te fazer prosperar e vai fazer você ter tudo que é seu. Porque tudo que é pra ser nosso é nosso. Tudo que é nosso já é nosso. Manifestem. E é isso. Não olhem para as mudanças e para os recomeços como coisas negativas. Olhem sempre como oportunidade. Não tô dizendo pra vocês ignorarem as perdas e os acontecimentos. Lidem com o que quer que seja que tenha mudado, mas tentem não ficar muito tempo nesse negócio negativo de só ver o ruim, de só ver o que você perdeu e de só ver o que podia ter sido. O e se, nunca chega, gente. A gente não pode viver de e se, a gente não pode viver de quando, a gente tem que viver do agora. E o agora, essa é a realidade. Mudou, e agora o que eu vou fazer com isso? Tem a chance de recomeçar? Vou recomeçar por onde? Vou recomeçar com o quê? Façam isso. Estamos juntos nesse momento de mudança. Espero que a gente consiga se apoiar. Saibam que vocês não estão sozinhos. Eu também tô passando por isso. Então tá tudo bem. E é isso então. Até semana que vem. Beijos!